continuidade ao estudo dos números inteiros. Iremos abordar operações com números inteiros. E dentre essas operações com números inteiros, estaremos estudando apenas duas operações na aula de hoje. É a operação denominada adição e a outra de subtração. Vamos ver o primeiro caso. Primeiro caso, quando os sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, me refiro a esses números entre parênteses. Nós conservamos o sinal dele aqui na frente do resultado e adicionamos os dois números. 2 eu adiciono com 8, vai me dar como resultado mais 10. Ok? Segundo exemplo. Adição também, eu tenho aqui adição entre dois números com mesmos sinais. Sinais desses dois números são iguais? São positivo, positivo. Então eu repito. E aí eu adiciono 5 com mais 7, ou 7 com mais 5, eu vou obter o resultado como número 12, positivo, certo? Aqui nós temos outro exemplo também de números inteiros com sinais iguais. Adição com números inteiros de sinais iguais. Sinais desses números agora são negativos, logo eu vou colocar o sinal negativo. Sinal de menos. E adicionar os dois números. 2 eu adiciono com 8, dá 10 negativo. Ou menos 10. Observe, sempre nessa situação que os números tiverem sinais iguais, e quando se tratar de adição, nós só conservamos os sinais desse número e adicionamos eles. Só mais um exemplo aqui para finalizar. Eu tenho mais um aqui, que é 12 negativo e menos 10. Os sinais são iguais. Então, vou repetir aqui, ó, menos. E vou adicionar 12, adicionar com 10. Vai ficar menos 22 negativo. Pronto. Agora vamos para outras situações, quando os sinais são diferentes, ok? Quando os sinais são diferentes. Até coloquei uma observação aqui, que fala assim, ó, cuidado comigo, se refere ao sinal negativo, tá bem aqui dentro, ó, certo? Esse carinha. Então, quando se trata de adição, mas os números têm sinais diferentes, já não são mais iguais, são diferentes. A gente vai agora fazer o inverso. Ao invés de juntarmos, como fizemos no primeiro exemplo, nós vamos agora subtrair. Observando essa situação aqui, nós temos aqui dois casos. Eu tenho menos 20 adicionado com mais 10. Sinais desses números são diferentes. Agora, eu tenho que analisar qual dos dois números tem o maior módulo. Tem o maior módulo, o valor absoluto maior. Dentre esses dois, é o número 20, é claro. Então, vou pegar o sinal dele e adicionar aqui. Eu vou colocar o sinal dele aqui. E aí, só subtrair 20. Eu tiro 10. Fica 10 negativo. Olha essa situação. Quando o 20 for positivo aqui, ó. Sinais diferentes. Eu coloquei o inverso do primeiro exemplo lá. Sendo 20 agora positivo e 10 negativo. Quem continua tendo o maior módulo? O 20, é claro. Sinal é positivo? É. Coloquei aqui. Agora é só subtrair. 20 menos 10, 10. O resultado ficou positivo. Aqui ficou positivo porque o número que tinha maior módulo, ele é positivo. Aqui ficou negativo porque o número que tinha o menor módulo era negativo. Ok? Próximo. Nesse caso aqui, nós temos essa situação que não é mais adição, e sim subtração. Entre números e sinais diferentes. Olha aqui, gente. Eu tenho um número positivo e outro negativo. Essa parte aqui, quando isso acontecer,
eu pego o número que está lá no primeiro parênteses, aqui, ó, primeirinho, e vou repetir ele normal aqui. Eu posso repetir com sinal ou sem sinal, que se ele for positivo, tá aqui, mais 9, eu vou botar mais 9, mais 9. E esse sinalzinho que antecede o segundo número que está dentro do parênteses, sendo ele negativo, olha aqui, ó, negativo, e aí, tá negativo. Eu vou fazer com que esse número troque de sinal, ou seja, eu vou escrever o oposto dele. O professor Josadak explicou na aula anterior dele, certo? Então, o oposto de menos 3 vai ser mais 3. Por que que isso acontece? Por conta desse sinalzinho, ó, certo? Não é mais adição, é subtração. Então, é como se ele estivesse forçando esse número a mudar de sinais, certo? Então, o oposto de menos 3 vai ser mais 3. Então, vou colocar como sendo o resultado mais 12. 9, eu somo com 3, dá 12. Ok? Próximo. Esses dois números também têm sinal negativo. Tem sinais diferentes. Então, vamos escrever o primeiro número aqui, ó. Esse primeirinho, normal, com o sinalzinho dele. Agora, esse segundo, esse aqui, ó. Esse. Olha que antecede a esse número o sinal negativo. Então, vamos escrever o oposto desse cara aqui. O oposto de mais 3 vai ser menos 3. E nós já vimos isso no exercício anterior, né? Que quando eu tenho dois números sinais iguais, eu conservo o sinalzinho aqui, ó. É negativo aqui, conservei. E adiciono os dois números. 4 com 3 dá 7. Ok? Pronto. Vamos ver o próximo. Aqui, quando a subtração tem sinais iguais, também não vai mudar tanto com relação ao que acabamos de ver. Os dois números têm sinais iguais, beleza, mas vamos fazer o que aconteceu anteriormente. Eu escrevo esses dois números, escrevo o número 2, e aí observo que esse sinal que antecede a esse número não é negativo, aqui ele é negativo. Se ele é negativo, então o número 8 eu vou escrever com sinal trocado, menos 8. Que aí eu vou obter o quê? Menos 6. Por que menos 6, professor? A gente aprendeu que, nós aprendemos que sinais diferentes subtraímos e conservamos o sinal do número de maior módulo. Entre 8 e 2, quem tem o maior módulo é o 8, por isso ficou negativo aqui, ó. E aí eu só fiz 8 menos 2, que deu o resultado menos 6. Vamos ver o segundo exemplo. 12 positivo. E agora, vou colocar isso aqui em observação. O sinal que antecede esse número, né, negativo, aquele, ó, negativo. Então, vou trocar aqui o número, né, ou o sinal desse número. Em vez de ficar mais 6, vai ficar menos 6. Então, 12 menos 6 dá 6. Ok? Próximo exemplo. Próximo exemplo. Mesma coisa, eu vou repetir o primeiro número, que está lá no primeiro parênteses. E aí, ó, como esses sinais, o sinal que antecede a esse número é negativo, então o que eu vou fazer? Trocar o sinal daquele segundo número, mais 8. Então, sinais diferentes, o que que a gente faz? Subtrai. 8, eu tiro 2, fica 6. 6 o quê? Positivo, porque quem tem maior módulo é o número 8. E o sinal dele é positivo, então eu repeti aqui, ó. Positivo. Deixa eu apagar aqui. Positivo, tá bem, ó. Certo? Vamos para o próximo. Eu tenho o número menos 10, vou escrever aqui, normal. E aqui, ó, sinal negativo de novo.
Então, eu vou mudar o sinal aqui desse segundo número. Fica mais 7. Ó. Sinais diferentes subtrai-se, né? Então, vai ficar 10. Eu tiro o 7, fica 3. Quem é que tem o maior módulo? É o 10 ou o 7? O 10. Sinal não é negativo? Então, vou colocar negativo. Ok? Agora, observando essa outra situação. E se tudo se misturar? É simples, muito fácil de resolver. Ou você agrupa de 2 em 2, de 2 em 2, ou você pode pegar e resolver dessa outra maneira. Eu adicionei, peguei os números positivos e coloquei eles tudo juntinho aqui, ó. Mais 3, mais 7 e mais 4. Tá aqui, ó. Depois eu juntei os negativos e coloquei aqui desse lado. Menos 2, menos 8 e menos 1. Terminando isso, eu adicionei esses números aqui. Mais 3 com mais 7 mais 4 deu 14. E aí eu peguei esses números negativos também e adicionei. Menos 2, menos 8 e menos 1. Sinais iguais, eu coloquei menos, tá aqui, ó. E aí eu somei 2 mais 8, 10, com 1, 11. Então, finalizando, eu tenho 14 menos 11, que vai dar 3 como resultado, ok? Um abraço, até a próxima aula. Obrigado pela atenção.